Pessoal, olha só, vou falar aqui da arquibancada e aqui como um exemplo eu trouxe aqui essas linhas de detalhes que são só as linhas dos desníveis, que eu acho que todos já têm desenhados aí, né, o tamanho, inclusive as divisões aqui. E então, qual é a ideia? No caso do palco, vocês criam uma laje com o desnível referente ao piso que vocês têm, tá? Vamos dizer, essa daqui está com 1 metro em relação a esse nível do térreo. E eu vou do térreo para cima, tá bom? Se fosse do térreo para baixo, depois eu explico. É só a gente descer tudo, fazer o buraco na laje, tá certo? Mas aqui, eu vou começar aqui como se todos chegassem nesse nível e daqui começasse a subir, certo? Bem, então, a gente tem possibilidades onde, quando os desníveis são todos iguais, os desníveis entre uma fileira de poltronas e outra são iguais, a gente pode fazer por escada, que é uma forma prática de fazer, né, e rápido. Quando você tem desníveis diferentes entre as fileiras, aí a gente tem que fazer por massa, ou por extrusão, ou mesmo piso por piso, que eu acho que não é conveniente, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui no térreo, vou fazer esse retinho aqui como escada. Então aqui dentro da ferramenta escada, ó, arquitetura, escada, a gente tem aqui como colocar o desnível total. Então eu preciso saber se eu tenho, por exemplo, aqui um desnível de 15 centímetros entre uma fileira e outra, e eu tenho 10 fileiras, eu vou ter um desnível de 1,5 m. Então eu preciso indicar aqui que ela sai de pavimento térreo. Essa escada não está conectada, mas ela tem um desnível de 1,5 m, certo? E aqui, onde tem o número de degraus, eu vou dizer a quantidade de degraus que eu tenho. Ó, 10 degraus, automaticamente ela coloca aqui, a altura real do espelho, 15 centímetros. E a profundidade do espelho é o tamanho do piso de cada fileira, que é 1 metro, tá? Aqui, gente, é o lance da escada. Esse lance é o tamanho total aqui da arquibancada. Eu vou colocar só um tamanho grande aqui, uns 10 metros, que eu sei que vai ser mais que isso, mas depois a gente pode editar para o tamanho que quiser, tá? Bem, então, dessa forma, a gente só precisa clicar num ponto e no outro, ou na subida, tá bom? E ela faz a escada. Vou dar um ok aqui, isso aqui, ó, tá? Eu preciso tirar os guarda-corpo, que não precisa. O tipo de escada eu posso só mudar para essa monolítica de concreto, que é mais simplificada. No caso da planta, eu posso editar aqui, ó, o tamanho em editar escada e editar aqui o tamanho depois, tá? Inclusive colocando aqui a medida correta, tá bom? Coloquei aquele lance inicial só porque eu não sabia. Dou um ok, isso aqui, ó, certo? Funciona da mesma forma. E se fosse curva? O processo era muito semelhante, tá bom? A curva tem mania de dar um bug aqui, que eu vou ver se funciona. Mas aqui também dá para fazer a escada, onde eu vou dizer que eu vou ter o pavimento térreo nenhum, com desnível de 1,5 m, com 10 degraus, com 10 pisos, com a profundidade de 1 metro. E nesse caso eu vou fazer uma escada por croquis, desenhando, né, o piso dela. Então eu utilizo essa opção aqui, ó, croquis, onde você vai definir o limite da escada, que é essa borda aqui, ó, aqui e aqui. Depois vamos desenhar os espelhos, que é cada um dessas linhas aqui, que eu já posso usar o selecionar linhas. Então, ó, cada um desses espelhos aqui, certo? Eu acho que tem até um a mais aqui, nesse que eu fiz, ó. Mas vou fazer até aqui. E depois o caminho da escada, que eu vou colocar daqui pra cá. E dou um ok. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Dá certo também, desde que os degraus tenham a mesma altura, certo? Dá pra mudar, ela tá subindo ao contrário, né? Assim, dá pra você clicar nela, aqui em, deixa eu ver, tem que dar o ok. Quando a gente clica nela, aparece uma setinha, cadê aquela setinha? Para indicar o sentido do caimento. Ó,
tira aqui os guarda-corpos, clica aqui, deixa eu ver se a pele tá mesmo. Aqui, ó, essa setinha. Quando eu clico assim, ela muda o sentido. Ó, tá vendo? Quando tá no outro sentido, que é do maior pro menor, eu não sei, acontece esse bug aqui, que ela corta a escada. Eu não sei o que acontece. Não é a primeira vez que isso acontece, assim. É frequente eu ver esse erro, certo? Quando a escada sai assim do maior pro menor, dá tranquilo, mas quando ela tá naquele formato que é o contrário, ó, onde isso daqui, né, para partir daqui, ó, não sei, tá? Tem essa desvantagem. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer arquibancada curta. Como é que a gente poderia fazer? Seguindo outro processo, né? E aí, nesse outro processo, pode ser tanto com escadas que têm o mesmo nível, mesmo desnível, como com desníveis diferentes. Então, sendo uma escada reta ou curva, a gente vai seguir o mesmo princípio. Uma escada não, uma arquibancada, né? Vou deletar isso aqui, tá? E vamos fazer aqui, ó. Eu vou utilizar aqui um componente, tá? E eu venho aqui, ó, modelar no local. Em modelar no local, a gente vai escolher a opção de modelar um modelo genérico, tá? Modelo genérico, dê um OK. E você coloca aqui como arquibancada, plateia, tá bom? Como queira. E você vai fazer aqui uma extrusão. Clica aqui em extrusão. E na extrusão você precisa indicar um plano de trabalho lateral, que é onde você vai desenhar o perfil do elemento que você quer fazer a extrusão. Eu venho aqui no 3D, ó, eu posso selecionar qualquer elemento vertical, tá? Ou você pode criar até um plano de trabalho vertical onde você queira e desenhar naquele plano de trabalho. Mas eu venho aqui, ó, definir plano de trabalho, selecionar um plano, eu vou selecionar essa lateralzinha aqui, mas pode ser essa, pode ser qualquer uma, tá? Importa que eu vou selecionar um plano, vou pedir para exibir, porque eu posso pegar e fazer isso, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó, nessa lateral, vou fazer uma vista frontalzinha aqui. Nesse caso, você vai desenhando aqui, ó, em mostrar, né, eu venho aqui desenhando com linha. E aqui você vai dizendo a altura, vamos dizer que começa com 12 centímetros. Aí 1 metro, 0,12. 1 metro aqui, vai desenhar a lateral todinho. Aí parte para 14 centímetros, tá bom? Certo? Estamos desenhando aqui na lateral, tá? E aí, como eu falei, ela pode ter dimensões, alturas diferentes. Você vai desenhar o perfil, fazer assim. Em geral, a gente também faz aqui uma 0,5. Tá bom. Você faz essa lateral todinha aqui, conforme seja necessário. Dá o trim, tá? Aqui também faz esse fechamento. Vai pra cá, dá o trim. Ó, opa. E olha só, certo? Tá aqui nessa lateral. Aqui você vai dizer o tamanho da extrusão, que pode ser editado depois também. Mas aqui eu digo assim, ó, em relação a esse plano, ele tá 0, e ele vai crescer 10 metros. 10 metros em relação ao plano de extrusão. Dou OK, ó. Ele fez 10 metros em relação àquele plano. Mas você pode também, da mesma forma, editar o tamanho, certo? Tanto pela planta como pelo 3D, certo? É uma forma de criar aí qualquer formato, qualquer tamanho, tá? Pela extrusão. E no caso, quando é uma forma curva e não sendo por escada, como eu falei, né? A gente também tem a possibilidade de fazer essa extrusão, certo? Também seguindo um caminho. Pode ser qualquer caminho, caminho curvo, tá bom? Então, você vai seguir o mesmo princípio.
criar um perfil que vai seguir uma curva, tá bom? Ele vai ser estudado a partir de uma curva. Para isso, é interessante que vocês criem, deixa eu dar um ok aqui, concluir aquele modelo, né? Fazer aqui. Criem uma linha de modelo. Eu sei que a maioria criou linha de detalhe, mas só uma linha de modelo em um desses aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, linha de modelo, vou pegar essa opção aqui. Só para quando eu chegar aqui no 3D, eu tenho uma referência de linha aqui de modelo, tá? Porque eu vou fazer agora também um componente, aqui ó, componente, modelar no local. Também um modelo genérico, tá? Vou botar aqui como plateia. E ao invés de uma extrusão, ó, esse tudo aqui, gente, são extrusões, são formas de extrusões, né? Essa extrusão aqui, ela é uma mescla onde você começa com uma base de um formato e tem o topo de outro formato, tá bom? A revolução, que você tem um perfil lateral que ele vai fazer uma revolução ao redor de um eixo, tá? E tem essa daqui que é a varredura, que você cria um perfil e ela vai seguir um caminho, certo? Além dessa, que tem a varredura com mescla com varredura, que é uma mistura desse com esse, que é uma forma que começa de um jeito, termina de outro e segue um caminho. Então, aqui a varredura do sólido, né? Primeiro, eu vou selecionar um caminho. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela linha 3D, porque eu vou selecionar esse caminho, que vai ser essa linha aqui. Veja que ele já criou um plano aqui. É como se assim, nesse plano é onde você vai desenhar aquele perfil. Então, colocando aqui também na vista frontal ou lateral, você vai da mesma forma desenhar agora, ó, dou um ok, que eu já selecionei aquele plano. Aqui em perfil, eu vou editar perfil, para desenhar esse perfil que vai seguir aquela linha. E como eu sei que é a primeira linha da arquibancada, aqui eu vou fazer todos os arquibancadas daqui para lá, para cima, tá? Então eu venho e vou desenhando da mesma forma que eu fiz o outro, ó. Boto as distâncias, e que no caso podem ser distâncias com alturas diferentes. Ó, vou colocar o primeiro degrau com 12, o segundo com 13, o terceiro com 14, 1 metro sempre, né, aqui ó, com 15, 1 metro. Vou fazer, seguindo aquele mesmo, só vou fazer esses 4, tá bom? Mas o restante seguiria também a mesma lógica. Daqui pra cá também dou o trim daqui pra cá, faço esse fechamento aqui. Ó, vamos aqui no 3D, ok? Agora dou um ok, tá? E ok de novo. E ele vai, aquela forma vai seguir esse caminho aqui, certo? Então, tem essas possibilidades aí de vocês criarem as arquibancadas, certo? Dá para vocês verem. Agora é o seguinte, se a arquibancada começa nesse piso e daqui a pessoa vem subindo, você só partir ela do nível já do seu pavimento. Se ela desce, basicamente vocês vão descer, gente, isso daqui, ó, para esse piso, para esse nível, tá? E no caso, aqui vocês vão precisar fazer o recorte nessa laje, aqui ó, em editar o limite, vocês vão precisar recortar essa laje aqui, onde tem isso tudo, né? E lembrando que o palco, ele vai ter 1 metro em relação ao nível mais baixo da arquibancada, tá bom? Ó, então, só editar aqui esse limite, para poder alinhar, ó, aqui, né? Ó. Certo? Então, ela está descendo. Você tem que saber qual é o desnível aqui lá no final, porque você vai ter que botar um piso lá embaixo. E esse piso do palco, o desnível dele é em relação a esse piso lá de baixo, não em relação ao nível do pavimento. Certo? Então aqui, eu posso até identificar aqui esse nível, aqui em anotar, elevação de ponto. Tá muito grande. Ó.
está no nível aqui mais 1,33 e nesse está no mais 2. Eu acho que em relação ao nível térreo, tá? Fazer o seguinte, eu posso vir e colocar aqui eu acho que é em relação ao subsolo. Vamos ver, vou fazer aqui um piso. Descendo vamos começasse no mais alto e fosse descendo, certo? É só para lembrar que assim, ó, esse piso lá embaixo, ele tem que estar naquele nível ali, ó. Vou até alinhar aqui, ó, AL, né? Ó, na verdade é isso aqui, ó. Ok? Ó. Porque isso aqui não está bem claro. Olha só, então eu tenho esse piso aqui, ó, lá embaixo. Lembrando, gente, que aqui ficou cinza, como é que eu edito? É só editar no local, gente, esse elemento aqui, seja escada ou seja massa, você vem e edita aqui o material, tá bom? Existe, mesmo sendo de concreto, tem o concreto com pintura branca. Tá bom? Pra ficar clarinho, ficar aquela mancha cinza lá na planta. Ok. Então, ó, esse nível aqui, que ele está, ok, ó, em relação ao pavimento térreo menos 67, né? Essa daqui, essas paredes, elas têm que começar lá também, ó, no menos 67, certo? E esse nível aqui, ele é 1 metro em relação a esse menos 67. Então, ele vai ser o quê? Não vai ser 1 em relação ao térreo, tá bom? A gente pode, ó, facilitar aqui, para não ficar fazendo conta. Você pode passar um corte aqui, gente, e ir movendo isso tudo também, tá? Pode vir aqui, passa um corte por aqui. E vai movendo isso tudo pelo corte, tá bom? Ó, cuidado, isso aqui é a vista do que tá lá atrás. Então, isso daqui vai ser 1 metro em relação a essa linha aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, 1 metro. Isso daqui vai ser aqui, certo? Ó, em relação àquele ponto lá mais abaixo. Se tiver alguma coisa aqui nessa lateral, tem que lembrar de botar também uma parede nessa lateral. Geralmente, quando isso acontece, né, o que a gente percebe é que tem ambientes aqui nesse lado, ambientes aqui, certo? E que já tem essa parede aqui, tá bom? Mas só para reforçar para vocês que quando isso aqui acontecer, tem que lembrar que o palco é em relação àquele nível mais baixo, isso que vai descendo, tá bom? Às vezes é de ponta a ponta, é isso que vocês vão ver. Mas a arquibancada em si vocês modelam por essas técnicas, tá bom? Tranquilo? Então, vão modelando e aí dependendo da situação de cada um a gente vai tirando a dúvida. Gente, é o seguinte, ó, a arquibancada ela é inteira. Mesmo tendo as circulações entre os espaços, o que acontece é que é só o layout. Não vai ter cadeira em um mês. Vocês vão distribuir assentos, tantos assentos de um lado, tantos assentos de outro, deixando espaço vazio de circulação, certo? Não é que vocês vão fazer uma arquibancada só até certo ponto, e depois outra arquibancada em outro ponto, e aqui no meio nem sempre é viável ter rampa, né? Aqui no meio. Pode até ser que seja, mas ela não é acessível, em geral, pelos desníveis aqui, né? Dos pisos, a não ser que os desníveis sejam em torno de 8 centímetros, que não é, né? E então, geralmente, o que acontece é que você vai colocar os assentos acessíveis ou no mais alto ou no mais baixo, dependendo de onde é o acesso para o teatro, tá bom? Então é isso, gente. Tá bom? Vou deixar gravado aqui para vocês.